Sim, 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 a nossa primeira live de 2020. Obrigado, sejam todos bem-vindos. Você que está acompanhando a gente pela página do Facebook ou no YouTube diretamente, a primeira live da gente esse ano. Nós vamos conversar com você ao longo de ano com vários temas pertinentes, né? Focado em cada uma das matérias e queremos também pedir a sua sugestão. Manda pra gente aí a sugestão do que você gostaria de ouvir nessas lives, né? Que tipo de assunto você gostaria que a gente abordasse, tá bom? Hoje será estudos com resultado. Porque, meninos, você lembra da minha famosa frase? Não vai passar o mais inteligente, vai passar o mais bem preparado. E esse preparado é, inclusive, né, emocionalmente, fisicamente, você tem que saber potencializar o seu estudo. Porque, infelizmente, né, às vezes a pessoa fica muito perdida, né? Ela não sabe como organizar isso. Então, como a gente pode ser eficaz, né, na nossa produção aí de conhecimento e de absorção desse conhecimento, visando que você tenha o sucesso e conquistando a sua vaga na universidade que você tanto sonha. Então eu queria dar algumas dicas logo para começar com você, lembrando novamente, né, que é a primeira live desse ano e agradecer a sua presença novamente, tá bom? Meninos, seguinte, primeiro problema é o seguinte, há quem não tenha passado, porque vamos ser sinceros, porque como é que vai passar se você nem sabe o curso que você quer? Tem gente que não podia ter passado mesmo, não é verdade? Enquanto você não souber, não tiver essa motivação pessoal, ali qualquer ação na vida, né? A mola que nos move é uma motivação, tem que ter vislumbrar um final do resultado. Você não sabe nem se é exatas, humanas ou biológicas. Você precisa começar, né, estreitar, afunilar esse leque de opções que você tem. Eu sei que é difícil, né? Hoje, no mundo pós-moderno, a gente queria ter um pedacinho do curso de arquitetura, com um pedacinho do curso de PP, com um pedacinho do curso de administração, com um pouquinho de economia, um pouquinho... Mas, infelizmente, esses cursos ainda não existem, não é verdade? A não ser nas universidades mais caras, privadas. Então, você precisa começar a funilar, tá certo? Para poder focar e fazer um estudo um pouquinho mais direcionado, né? Falta essa motivação pessoal. Talvez isso que tenha impossibilitado você de entrar no passado. A outra questão é disciplina e rotina. É muito difícil para os jovens de hoje, não é verdade, se concentrar. Você precisa criar, estabelecer uma rotina, tá certo? Sentar sempre no mesmo horário, tentar organizar um local para você fazer isso, tá certo? Ter rotina de levantar, horário para levantar, horário para se organizar. Porque se você não organizar, né, não se disciplinar, fica bastante difícil. Um dia acorda uma hora, outro dia acorda outra hora, às vezes final de semana estuda, final de semana... Crie um projeto, tá certo? Tenha foco e determinação. Há um outro problema, né? Eu vejo uma coisa que eu acho tão engraçada. As pessoas fazem simulados, fazem vestibulares e não corrigem. Ai, não quero nem ver quanto deu. Nem quero ver. Como assim? Você fez uma prova e não quer se avaliar. Você tem que refazer. Errou uma questão, aquele assunto pode cair em 3, 4 vestibulares. Você vai errar 3, 4 vezes. Não adianta pegar só o gabarito. Você depois vê o gabarito. Você tem que fazer a prova, estudar a prova. Provas são estudadas, tá certo? Tem que participar de todos os simulados, estudar exatamente, né? Como os professores te orientam, mas refazer suas provas. Onde eu estou errando? Porque você pode errar várias vezes o mesmo assunto. Nós temos mais um problema que é a questão emocional. Você precisa também não se sabotar. Vestibular, tem gente aí que não fez nada de errado. Você simplesmente não está respeitando os seus adversários. É muita gente boa. Professor, mas eu já fiz tudo que eu podia. Precisa de mais, tá certo? Tenta repensar aí o seu projeto, tenta descobrir onde você está falhando, porque, gente, não adianta também tampar o sol com a peneira. Enquanto você não souber exatas, você não vai entrar no curso de medicina. Ou você assume isso para você e passa a ter um projeto para mudar isso, ou simplesmente achar que no dia vai baixar o matemático em você no vestibular, não vai. Se você não assumir para você que você não sabe redação, não vai descer o Machado de Assis no dia da prova. Vem Machado. Não vai vir o Machado de Assis. Você precisa criar um projeto, mas para isso você precisa ter o quê? Conhecer a si mesmo. Deixar de ser sem querer para ser de propósito. Tudo bem? Isso é pra vida, né? Você é o que você é, mas tem gente que é sem querer. Distraidamente, você tem que ser de propósito. Determina o que você precisa fazer este ano. Porque se você fizer igual no passado e não deu resultado, não dará novamente. Tudo bem? Estou falando aí com os nossos alunos que voltaram pra gente aqui. Não é fácil começar tudo de novo. Mas se você fizer absolutamente igual, o resultado será igual. Concorda comigo ou não? E outra coisa, a gente vê que todos os alunos, nós teremos hoje, né? A dinâmica nossa aqui serão os professores falando das suas matérias. E ao final nós teremos 2 alunos nossos queridos que passaram no vestibular. Todos os alunos que passam nos vestibulares, eles sempre dizem que não ficaram só estudando. Não adianta ficar das 7 da manhã às 10 da noite dentro lá da escola estudando. Tem que botar lazer na sua vida, tem que botar cinema, tem que botar teatro, andar de bicicleta, né? Pegar sol na cara. Concorda comigo ou não? E cuidado, você que também faz esportes. Tenta fazer esse esporte no início da noite. Porque tem gente também que vai fazer toda a adrenalina, né? À noite, aeróbico. Como é que você vai dormir depois?
Volta no item da disciplina e da rotina. Você tem um horário para dormir, você é um atleta do saber. O cansaço mental é pior que físico. Você precisa colocar disciplina de horário para dormir, tem que fazer uma alimentação adequada. Concorda comigo, não? Eu estou aqui com 2 professores queridos que vão ajudar a gente a pensar essas questões. Logo, para começar, queria apresentar, vocês sabem disso, né? A lousa de geografia mais bonita do Brasil, tá certo? Que o professor Mendes e o professor Betão não me ouça, mas quem já viu esse mapa sabe. Sidney, seja bem-vindo. Você concorda comigo com o que eu falei? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Primeiro, agradecer a gentileza do Miller, né, de ter elogiado a minha lousa. Não acho que é para tanto, mas eu agradeço. A primeira coisa, né, que eu queria falar para os nossos alunos e para todos que estão nos assistindo é o seguinte: disciplinar o estudo, como o Miller falou, é você personalizar cada um dos conteúdos, tá? As pessoas, o maior erro, tá, que eu venho falar para vocês dos alunos de forma geral, é achar que todas as disciplinas têm que ser estudadas da mesma forma, e não é, né? O Guilherme está aqui, o professor Guilherme também de História de Humanas, né? Não sei se ele concorda comigo, mas a Humanas, ela exige leitura. Né? A gente sempre diz, se você tiver que escolher entre fazer exercícios e ler, você tem que ler, né? É diferente da exata, é diferente de uma matéria na qual o estudo, ele faz parte, né? O exercício faz parte do estudo, a própria aula, a dinâmica da aula acontece com o exercício, com o teste. A Humanas não adianta você assistir a uma aula de Humanas e querer cair no exercício, sem leitura, sem um lastro teórico mais fundado, né? Então o meu conselho que eu dou a vocês, né? A minha dica desta live para vocês é o seguinte: personalize o estudo por disciplinas. Não ache que todas elas cabem no mesmo saco, tá? A disciplina da Humanas exige leitura, e o Miller falou muito bem. Nós temos uma dificuldade enorme de encontrar estudantes, pessoas que estão dispostas a passar no vestibular, que queiram ler, né? A gente é muito imediatista, você quer assistir a aula, chegar em casa e fazer 10 exercícios. Você não vai conseguir, né? Você tem que ler, você tem que sentar a bunda na cadeira e ler, ok? Quero falar, inclusive, voltando aqui comigo, eu queria dizer uma coisinha para você, pessoal da medicina, que, né, que em geral é o pessoal que tem mais sofrido aí. Não, você não vai passar em medicina se estudar só as exatas. Tem gente que acha que estudar é matemática, química, física, tá certo? E biologia. Você tem que estudar história, tem que estudar geografia, tem que estudar língua portuguesa e gramática, tá certo ou não? Você tem que estudar, tem que estudar de um jeito inteligente, tá certo? Fazer um projeto que você consiga otimizar esse resultado, mas passando por todas as disciplinas. E agora, outra pessoa das humanas, você sabe que as humanas exigem realmente a leitura, professor Guilherme Freitas. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui, viu? Prazer estar com 2 grandes amigos, prazer fazer parte desse projeto. Muito legal. Um gracinha, né? Seguinte, o que eu tenho para falar e o que eu tenho para indicar como ajuda. O bom vestibulando é um aluno leitor, sem sombra de dúvidas. A gente que trabalha com a parte de humanas, hoje, com os vestibulares modernos, é quase impossível você fazer alguma questão de humanas que não tem um texto de introdução. Esse texto pode ser uma imagem, pode ser um texto de fato escrita, às vezes vem um texto gigante, às vezes só uma frasezinha, mas você vai ter que ler e você vai ter que interpretar. Não existe mais uma questão seca, uma questão crua, que já existiu. Eu acho que é importante a gente pensar que as humanas, elas estão vivas. Dentro das universidades, as pessoas estão reestudando humanas, a gente está soltando coisa nova, existe um movimento super moderno de ciência humana. E a questão é, os vestibulares começaram a também modernizar o que eles estão cobrando. Isso é muito legal, tá? Não adianta, essa é a minha grande dica, eu acho, não adianta hoje para para um aluno que quer treinar vestibular de humanas, que quer saber e fazer muita questão de humanas, não adianta para ele fazer vestibular muito antigo, Miller. Não adianta, às vezes tem uma galera que pega, vou estudar a história na FUVEST, pegar a FUVEST de 92. Gente, o que caía de história na FUVEST de 92 não tem absolutamente nada a ver com o que caia na FUVEST de história hoje, 2020, 2021, que é o que você vai fazer. Então, cuidado com isso. O vestibular de humanas modernizou. Ele tá mais difícil, deixou de ser aquela decoreba boba, né? Aquela decoreba simples de decorar data. Que decorar data, gente? Acabou decorar data. O aluno estudando, agora faz 100 anos daquilo. Não acabou 100 anos daquilo, também não é cobrado. É um vestibular moderno, com assuntos modernos. Então, leia e faça questões recentes. Fuja de questão antiga, tudo bem? Fuja disso. Olha que dica preciosa que o professor Guilherme deu para você. Meninos, o vestibular mudou muito, né? Na minha época, eu tinha que decorar a tabela periódica. Hoje, a primeira coisa que tem numa prova de química é a tabela periódica. Porque memória não tem nada a ver com inteligência.
Finalmente eles perceberam, tem gente que pode decorar uma lista telefônica e não sabe juntar Lé com Cré. Você viu a dica que o professor Guilherme te deu? Você viu como essa live vai ser importante para você? Você que adora fazer vestibulares antigos. Não adianta pegar lá de trás, foi, meu né? amigo. Já foi. É melhor você pegar vários do mesmo ano, tá certo? Vai lá, pega o Nesp. A VUNESP é uma empresa que prepara vestibulares. Vários vestibulares. Entra lá na página deles, pega os vestibulares que eles fazem pro Brasil inteiro, tá certo? Você tem que pegar vestibulares mais recentes na área deles. E eu quero insistir com você, né? Queria pedir para você trazer seus amigos, convidar seus amigos, se inscrever no nosso canal de YouTube. Hoje não deu certo, mas as próximas lives vão dar certo. Vou contar só para você, um segredinho, tá bom? Nós vamos fazer uma live, eu, o professor Fernandão, de literatura, te dando dicas de como melhorar a sua leitura dos livros da FUVEST. O que lê em cada livro? Já fazer uma leitura, sabe, direcionada? Você vai perder essas lives? Você não vai perder. Eu tenho certeza que não, tá certo? Então eu peço para você, tá certo? Se inscrever no nosso canal, divulgar para os seus alunos. Novamente, hoje eu peço desculpas. Houve um pequeno probleminha técnico, né? Então a gente não conseguiu fazer no YouTube. Mas a gente está no Facebook, a gente está no nosso Instagram, tá certo? E muitas lives acontecerão. Se inscreva no canal, tá certo? Indique para os amigos e, sobretudo, mande para nós sugestões. Que tipo de live que você gostaria de ter com a gente? O professor Sidney disse isso para nós, né? Cada matéria tem sua dinâmica, tem o seu jeito de ser. Não precisa colocar tudo num saco só. Acabamos de ver 2 professores queridos das humanas. Agora vamos mudar então o foco um pouquinho? Então, nesse momento, o que nós vamos ter com vocês agora? Nós vamos ter com vocês agora 2 grandes professores da nossa equipe. Primeiro, né, o nosso Lorde, o nosso gentleman, tá certo? O nosso dandy, o homem que veio lá do século XIX direto para cá, um homem refinado. Com vocês, um homem que não sabe se é uma cidade, se é um império, o que ele é. Professor Roma, como estudar biologia, como potencializar o estudo de biologia? Olá, pessoal. As palavras do Miller sempre muito, tranquilas, muito agradáveis. Obrigado, Miller. Você me deixa sempre inchado. Obrigadão. Eu tenho conversado muito com os alunos durante esses primeiros dias, né, Miller, a respeito do estudo. E o que foi falado aqui já pelo Sidney, pelo Guilherme, a gente quer reforçar. É importante, é fundamental que vocês leiam a teoria, isso é uma coisa muito importante. Teve a aula, pega a teoria, lê aquela teoria. Uma leitura sem ficar se prendendo a detalhes, sem ficar achando que você vai conseguir decorar aquilo que você está lendo. Não é por aí. Tá? É uma leitura para você adquirir vocabulário, para você desenvolver a capacidade de entender os termos que são particulares de cada matéria, né, Miller? Cada matéria tem a sua particularidade, tem as palavras que são mais usadas. Então é muito importante que o aluno tenha esse contato. Eu costumo até dizer que, às vezes, quando a gente tem dúvida como uma palavra é escrita, o que a gente faz? A gente escreve, olha para a cara dela e fala assim, bom, isso aqui eu já vi escrito, isso aqui eu nunca vi. Então, é a maneira, você desenvolve isso como? Com a leitura, né? Com esse dia a dia de leitura. Depois de ter feito essa leitura, você vai fazer os exercícios e presta atenção nisso, como me parece assim, bem lógico. O exercício é que vai balizar você quanto à importância da teoria. Não adianta você ficar lá preso numa teoria, você lê, vai fazer exercício, não tem um exercício daquele assunto. Ao passo que se você faz o contrário, faz uma leitura, depois você vai fazer exercício e aí você percebe que daquele assunto tem 5 exercícios de 7. Então aquele assunto é importante. Aí você vai lá, grifa aquela parte do texto que tem aquela teoria. Então você maximiza o seu estudo, você passa a perceber o que é mais importante dentro daquela teoria que você está estudando. E você treinou, porque o treinamento é o estudo, né? Não adianta você achar que você vai chegar no vestibular bem se você não estiver treinando os exercícios, que é o que você vai fazer lá na prova. Professor Roma, o Guilherme tocou num assunto muito interessante. Para mim foi uma dica preciosa, né? Eu não sei se na sua área de biologia é a mesma coisa. Tem aluno que gosta de treinar fazendo vestibulares antigos. Fazer vestibular mudou muito a prova de biologia? Pegar um vestibular de 92, de 93 em biologia, ainda é válido ou você acha que tem que pegar os vestibulares mais recentes? Ô Miller, boa colocação. Eu acho que mais recentes. Porque havia uma forma de se perguntar antes que era muito o quê, né? Hoje em dia não se pergunta muito nessa linha, é mais na linha de raciocínio, no sentido de conhecimento aplicado. E antigamente era muito aquele conhecimento puro. E muitos vestibulares hoje já caminham por outra linha, não é por essa linha da pesquisa pura, da pergunta direta, aquela que você tem que ter um conhecimento muito específico. Hoje o vestibular envolve muitas áreas de conhecimento.
Então eu acho um pouco perigoso você só ficar pegando vestibulares muito antigos. Tem que ter uma visão para a atualidade também. Talvez mesclar, né? Um pouquinho o antigo, um pouquinho os mais recentes, porque ficar só nos antigos é meio complicado. E aquilo que eu falei pra você, não adianta ficar lá na escola das 7 da manhã às 10 da noite estudando. A vida lá fora, bebê. Tem que pegar artigo científico, tem que ler jornal, acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, né? E ver que as matérias, elas dialogam entre elas. E aqui tem duas pessoas que têm duas matérias que dialogam diretamente, a biologia com a química. Agora, o cantor das multidões, o nosso querido professor Renner. Oi, gente, tudo bem? Estamos aí para dar umas dicas para vocês importantes, né? Inclusive, Marcelo, o jeito que o Roma está sentado já é de Lorde, né? Já é diferente, né? Eu estou observando isso aí. Mas eu queria tocar num assunto importante aqui, que eu acho o seguinte, a questão do tempo. É muito fácil eu chegar aqui e falar para você, lê lá a teoria certinho, depois faz os exercícios e tal, mas e a dimensão do tempo? E o planejamento cronológico? Eu acho que isso é muito importante. Porque você pega, por exemplo, estequiometria para estudar, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, na química, você tem vários exercícios para fazer, vai demandar bastante tempo, só que você também tem a matemática para estudar, você também tem a geografia para estudar. Então, eu acho que você fazer um planejamento cronológico é a coisa mais importante que tem. Eu posso chegar aqui e falar para você, na parte inorgânica, por exemplo, na química, estuda lá, dá uma olhadinha na parte teórica e depois vai e faz 8, 10 exercícios. Muito bem, é o que a gente geralmente fala. Mas quanto tempo você vai gastar para fazer isso? E isso aí, como os colegas já falaram, eu acho que depende muito de cada aluno. Por exemplo, eu tenho um pouco mais facilidade em matemática, eu tenho um pouco mais facilidade nas exatas, eu posso disponibilizar um pouquinho menos de tempo. A parte de humanas, para mim, está pegando mais, certo? Então, eu vou disponibilizar. Eu inclusive, recomendo para os meus alunos o seguinte: você até colocar o celular para despertar. Eu vou, por exemplo, vou disponibilizar 40 minutos para estudar a matéria do Roma. Por exemplo, deu 40 minutos, eu já disponibilizei aquele tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Outra coisa que eu queria dizer também, que eu acho muito importante, Marcelo, é o lance da alimentação, como você já colocou aqui. Faz muita diferença, gente, muita diferença. Faz um teste para você ver. Muda a tua rotina alimentar durante uma semana, 2 semanas. Você é outra pessoa, né? Insere frutas, diminui um pouco o carboidrato, dá uma controladinha, fica mais saudável. Isso em tudo na vida, não só para estudar, né? Mas faz muita diferença. Teu raciocínio, a vontade de estudar. Você presta atenção na aula de uma forma, só que você chega lá comendo mal pra caramba, vem preguiça, vem sono, isso aí mata o aluno. Vou voltar a insistir. Não vai passar o mais inteligente. Vai passar o mais bem preparado. Não vai passar o mais inteligente, é o mais bem preparado. Você viu a questão da alimentação? Meninos, eu sinto muito. Você precisa controlar suas redes sociais. Não há como ficar o tempo inteiro. Eu sei. Você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas não dá para você, tá certo? Ficar o tempo inteiro ali nas redes sociais. Precisa se disciplinar. Você viu o que o professor Renner falou para você? Colocar tempo. Tudo bem? Fazer um plano de estudos. Então, a nossa dica aqui hoje não é só você pegar a matéria. Como é que você age, como é que o estudante, né, de excelência age. Você precisa começar a estabelecer um tempo, tá certo? Você viu a dica do relógio? Colocar lá, todo dia eu vou estudar 40 minutos de química, 40 minutos de matemática, e assim vai. Ou aquilo que você achar que é necessário, né? Você precisa se conhecer, deixar de ser sem querer para ser de propósito. Então, agora nós vamos entrar numa área perigosa, né? Para muitos alunos. Muitos alunos têm o temor da matemática. E há sim uma maneira, o caminho, eles vão ensinar pra gente hoje, ou dar pelo menos uma dica, do caminho das pedras. Então, com você primeiro, né? O querido professor, vocês sabem o nome nosso querido das redes sociais, o homem que domina tudo. Vamos ver as dicas do professor Danielzinho? Danielzinho tem dicas preciosas pra você. Ô, pessoal, tudo bom, galera? Tô aqui, é um prazer imenso, tá? Do lado do meu queridíssimo Marcelo Miller. Vou dar dicas bem exatas, né? Bem direcionadas. Então, por exemplo, você que tem dificuldade em matemática, quero dizer, fique tranquilo, você está normal, você faz parte da maioria das pessoas. Ok, aceitou isso? Prazer. Agora, você está olhando para a aula, tem alguns métodos, você tem que treinar alguns métodos para se conhecer, se autoconhecer. Aquele aluno que olha para a lousa, copia, copia, pode funcionar ou não? Aquele aluno só olha, pode funcionar ou não?
Aquele que olha, tira foto e passa limpo. Então faz um teste uma semana sim, uma semana não. O que você aprende mais? Só acompanhando e respondendo e encaminhando a aula junto com o professor? Ah, mas eu preciso escrever, porque dizem que tem gente que aprende quando dói o antebraço, né? Metáfora, é isso, professor? Dói o antebraço, aí eu aprendo. Então você tira a foto e passa limpo, refaz, refaz. Essa seria uma dica muito boa. Eu concordo plenamente com o Danielzinho, né? Eu não sou contra essa coisa da tecnologia, mas só tirar foto, meninos, a escrita ajuda na memória. Né? Você precisa fazer resumo. E se faz resumo de matemática, você viu? Tem teoria de matemática. Se faz resumo de física, se faz resumo, tá certo? Fichamento. A gente vê que alunos que têm bons resultados, a maioria deles acaba fazendo fichamento. Então, tira o hipopótamo das costas. Então, é difícil? As exatas é uma dificuldade na sua vida? Muito bem. Mas assume isso, tá certo? E faz um plano de estudos. Com vocês agora, uma área também muito difícil para muitos alunos, que é a física, o nosso querido professor JG. JG, e aí? Uma dica para quem está voltando a estudar depois de muito tempo, ou que está no vestibular, mas que ainda não tem muito foco. Tudo bem, galera? Olá a todos. Então, eu vi vocês falando aqui, eu concordo plenamente. Eu estava falando, inclusive, com os alunos essa semana. Desenvolver memória mecânica é extremamente importante. Principalmente na nossa área de exatas, os alunos vão falar assim, não, eu só prestei atenção na aula, só vou resolver exercício. Cuidado, moçada. Principalmente se você tem uma certa dificuldade, o que você vai fazer? A dica assistiu a aula com muita concentração, anotou tudo bonitinho, mas antes de começar a resolver exercício proposto pelo professor, uma série de exercícios, grau de dificuldade elevado, fácil, o que é interessante? O interessante é você começar a fazer um resumo. Você que tem dificuldade, coloca no papel, faz um resumo, começa analisando os exercícios resolvidos. Deixa eles o quê? Tampa o exercício, vê se você consegue fazer sozinho, olha a resolução, aí depois você vai fazer a série proposta pelo professor. Desenvolver memória mecânica é um dos caminhos muito interessantes para a área de exatas. E treinar exercício resolvido, isso é muito importante. Às vezes também a gente fala assim, o aluno vai lá e pega uma determinada série para resolver, mas ele não tá com aquela base, Miller, para poder resolver aquela série. Uma série, a gente fala série roxa, grau de dificuldade elevado. Começar, às vezes até é interessante pegar um livro do ensino básico para pegar o referencial, a base daquele assunto para depois começar a desenvolver, a poder aprofundar exatas isso. É um processo lento, não é tão simples não para quem tem dificuldade. Deixar de ser sem querer para ser de propósito. Eu não sei se vocês dois concordam comigo nas exatas. Eu falava no comecinho, no primeiro bloco, né? Que a gente tem que refazer a prova. Sim. Tem aluno que é assim, ele faz, não quero nem ver. Depois eu vejo. Prova se estuda, se refaz. Errou, faz. Porque aquele mesmo assunto, aquela mesma fórmula, aquela coisa, a própria questão matemática, pode cair em 3 vestibulares no mesmo ano. E se você errou num e estudou, vai cair em outros. Você concorda, Daniel? Miller falou uma coisa perfeita. Eu falo isso faz muito tempo. Fez o simulado? Fez. Contou o número de questões que você acertou? Parabéns. O mais importante é as que você errou. Perfeito. Vai atrás e procure saber o porquê você errou. É muito mais importante, não é não, Jota? Sem dúvida nenhuma. E refazer, olhar o que está acontecendo. Mas espera lá, o que foi? Qual era a base desse assunto? Por que eu errei? Refazer é extremamente importante, não tem dúvida. Você consegue mudar a sua mentalidade? Você percebeu? As exatas também tem uma parte teórica importante que tem que ser estudada. Nas humanas, também criar uma técnica de estudo. Você precisa mudar o seu jeito, porque se você fizer igual ao ano passado e não deu resultado, vai dar a mesma coisa, o resultado negativo este ano. E por falar em resultado, nós vamos receber agora com 2 queridos alunos nossos, né? 2 alegrias nossas, que passaram, né? Ambos, nós tivemos 3 alunos que passaram em medicina no FMG. 2 deles estão aqui com a gente. Porque que vão tentar mostrar para nós, né? São alunos que vieram do 3º colegial, entraram na medicina no UFMG, e a gente vai perguntar para eles o seguinte: qual o segredo? Não tem segredo, né? Deve ter alguma estratégia, deve ter algum plano de estudo, deve ter alguma questão logística aqui. Então eu queria que vocês recebessem agora com carinho, né? 2 alunos do nosso coração, o Lucas e o Fábio, tá certo? Meninos, primeiro parabéns. Muito vocês sabem o obrigado. orgulho que a gente tem, vocês merecem, né? Isso não foi à toa, isso foi um trabalho de 3 anos, de anos de estudo. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: claro que é uma conquista entrar lá, né? Tenho certeza que vocês vão ser grandes acadêmicos. Só estudar, tem que ter vida paralela. E aí, qual foi a estratégia de vocês? Eu sei que é muito individual isso, mas qual a dica de vocês? Bem, boa tarde a todos que estão assistindo a gente nesse momento. Eu queria falar um pouco sobre uma palavra muito importante para o vestibular chamada equilíbrio. A gente não pode achar que nós somos máquinas.
É muito comum a gente confundir quantidade de estudo com qualidade de estudo. Então, sempre procurar ter um equilíbrio, respeitar o seu corpo, dormir bem, comer bem e estudar o quanto você pode. Porque às vezes a gente quer estudar mais do que a gente pode e isso acaba só virando mais uma bola de neve, acaba só atrapalhando mais a gente. Respeitar os seus limites, né, meninos? Não adianta, você não é uma máquina. Naquele dia, às vezes é melhor você ir para sua casa, dormir aquela tarde gostosa, e no dia seguinte você tem o dobro de ânimo. Mas tem que ter disciplina de horário, de rotina. Sua dica para nós, qual que é? Sem dúvida alguma, o que o Lucas falou, a gente conversa bastante sobre isso. É sempre muito importante você respeitar o que você consegue fazer. Porque às vezes você vai insistir no estudo, você fica ali 3 horas insistindo e são 3 horas que vão acabar sendo perdidas. 3 horas que você podia usar para fazer algo que você gostava, que ia te preparar para o próximo dia para você estudar bem melhor. O Lucas e o Fábio estavam com a gente na segunda... eu vi lá todas as aulas da segunda fase da revisão. Meninos, eu queria fazer uma perguntinha bem direta assim para vocês. A importância das questões discursivas, né? Estudar só teste o ano inteiro. É esse o caminho ou tem que fazer discursivo durante o ano? Miller, claro que vai depender muito da pessoa, do que ela está procurando, do vestibular que ela procura. Mas se o seu vestibular tem questões dissertativas, não só a prática da questão dissertativa é importante, mas o método para fazer a questão dissertativa. Porque muitas pessoas acreditam que a questão dissertativa envolve somente escrever a resposta certa. Mas esse é o básico, é o primeiro passo. Então, a gente tem que estudar e aprender desde o início do ano a como formular a resposta, como estruturar as nossas ideias, os nossos argumentos, para construir uma resposta completa que possa ser aceita pela banca de uma maneira satisfatória. Tá certo. Meninos, essa foi a nossa primeira live, vai ter muitas ao longo do ano. Eu não posso contar os temas ainda, porque são surpresas. Eu peço milhões de desculpas por essa falha técnica. Parabenizo os dois queridos, Fábio e Lucas. Sejam felizes, vão sentir saudade de vocês, tá bom? As meninas, a UFMG estão recebendo 2 grandes acadêmicos. A gente vai estar com inveja deles, porque a gente vai morrer de saudade desses alunos queridos. E eu espero que ano que vem, você que esteja sentadinho aqui, tá bom? A gente está junto com você. Isso aqui foi a primeira live de um longo ano que nós vamos ter. Mande suas sugestões, tá certo? Novamente peço desculpas. Se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a próxima live vai ser no YouTube, tá bom? E a gente está com vocês aqui. Procure a coordenação, procure os professores e vamos fazer um plano de estudos para que o seu tempo seja otimizado. Até a próxima, amigão. Tchau, tchau.